No dia de ontem, uma decisão de uma juíza do estado do Paraná ganhou repercussão na imprensa e nas redes sociais por conta de afirmações de cunho racista que a magistrada emitiu ao longo do seu parecer. Por 3 ocasiões ao longo do texto, a juíza Inês Marchalek Zarpellon relaciona a prática criminosa com a cor do réu em julgamento. Escreve a juíza: sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Reparem que este juízo a respeito da cor do indivíduo não guarda qualquer relação com a sua prática criminosa, e isso quem reconhece é a própria Inês, que em um pedido de desculpas, uma nota pública após o assunto ganhar atenção da mídia, escreveu que as suas palavras foram retiradas de um contexto. Em nenhum momento foi sua intenção relacionar uma coisa a outra. Aqui nós temos o texto da juíza, a nota que ela escreveu, em que ela diz o seguinte, abre aspas, a respeito dos fatos noticiados pela imprensa envolvendo trechos de sentença criminal por mim proferida, informo que em nenhum momento houve o propósito de discriminar qualquer pessoa por conta de sua cor. O racismo apresenta uma prática odiosa que causa prejuízo ao avanço civilizatório, econômico e social. A linguagem, não raro, quando extraída de um contexto, pode causar dubiedades. Sinto-me profundamente entristecida se fiz chegar de forma inadequada uma mensagem à sociedade que não condiz com os valores que todos nós devemos diuturnamente defender. A frase, que tem causado dubiedade quanto à existência de discriminação, foi retirada de uma sentença proferida em processo de organização criminosa composta por pelo menos 9 pessoas que atuavam em praças públicas na cidade de Curitiba, praticando assaltos e furtos. Depois de investigação policial, parte da organização foi identificada e, após a instrução, todos foram condenados, independente de cor, em razão da prova existente nos autos. Ela escreve mais coisas ao longo da nota, não vou me estender aqui neste texto, porque é o de sempre. Alguém que é flagrado em situação de racismo sempre diz que não foi aquela sua intenção, que, imagine, eu não sou dessas pessoas, eu não penso dessa forma, a minha frase foi retirada de contexto. E neste caso em específico da juíza, nós temos algumas ferramentas para desmontar essa tese. A primeira é que, se foi retirado de um contexto, caberia a ela, nesta nota, não só nesta nota, mas também no âmbito do CNJ, onde ela terá de se explicar, já que foi acionada tanto por organismos defensores de direitos humanos, como pela defesa do réu Natan Vieira, é de se perguntar qual contexto a magistrada tentou estabelecer ali. Se não há nenhuma relação causal entre raça e o crime praticado, atribuído ao réu, por qual motivo, razão ou circunstância ela explicitou por 3 vezes na sentença a raça do indivíduo. Como ela mesma aponta, outros indivíduos faziam parte da suposta organização criminosa e todos foram condenados. Sendo assim, foi no mínimo desnecessário apontar que o indivíduo pertencia e que, em razão da sua raça, seguramente era um criminoso. Também foi desnecessário repetir isso por 3 vezes ao longo da sentença. Bastava apontar os crimes atribuídos, imputados
ao Natan Vieira, e assim ela poderia estabelecer seu juízo. Cabe lembrar aqui que o réu, ao que tudo indica, parece ser mesmo culpado dos crimes a ele atribuídos. E a esse respeito não há tanta discussão. O que está em jogo aqui são princípios elementares do direito. O primeiro deles é que qualquer indivíduo merece ser julgado com base no devido processo legal, não com base em achismos ou, pior, em teses lombrosianas, como esta formulada pela juíza Inês no seu parecer, na sua sentença. Há que se colocar aqui que, embora o réu pareça mesmo culpado destes atos, responsável por estes crimes, a real é que ele deve ser julgado com base nos autos do processo, no que a investigação apurou contra ele, no que a sua defesa não conseguiu justificar. Logo, se além disso o indivíduo é julgado por pertencer a determinada etnia, nós temos um problema. Nós temos um problema maior, na verdade, porque o que aconteceu ali no Paraná com a juíza Inês é prática comum, não só em tribunais, não só por parte de investigadores, policiais que no trabalho nas ruas identificam indivíduos e atribuem culpa com base na cor da pele, e estes casos nós temos aos milhares no Brasil, mas também porque esta compreensão ela não é alheia à sociedade, é uma compreensão que surge no seio da sociedade e corrompe as instituições que, não vamos nos esquecer, sempre são feitas à imagem e semelhança de suas sociedades. É o caráter público que se expressa nas instituições. Se temos uma juíza como a Inês Marschalek, que tem a coragem de deixar claro este pensamento em uma sentença, em um texto oficial, significa que nós temos isto entranhado no imaginário coletivo brasileiro. Se o indivíduo é negro, logo ele é culpado. E aí nós temos um agravante, já que isto coloca em xeque os direitos humanos. O indivíduo, seja ele quem for, ele já entra condenado no tribunal. Vamos imaginar aqui um cenário de coisas diferente. Vamos imaginar que fosse um outro cidadão, ou mesmo que o Natan seja inocente. Digamos que ele se apresente à justiça com a sua defesa e etc. Ao longo do processo fica caracterizado que ele não é culpado pelos crimes a ele atribuídos pela acusação, pelo Ministério Público, quem quer que seja, porém a magistrada já decidiu que ele é culpado. Então todo o processo será contaminado. Tanto que foi dito ontem no Twitter, vários juristas argumentaram que talvez seja o caso da justiça revisar todos os casos julgados pela Inês Marschalek, uma vez que seguramente outros réus foram julgados de forma completamente leviana. Muitas sentenças seguramente foram poluídas pelo preconceito da juíza. É claro também que muitos dirão que há um exagero, primeiro que o cidadão é mesmo culpado, ou que foi apenas uma distorção, que não é necessário tanta indignação. Não há distorção, é necessário sim que a sociedade civil organizada se articule e demonstre repúdio, ainda que o máximo de punição pode ser uma aposentadoria compulsória com todos os penduricalhos que os nossos magistrados têm direito, mas é preciso deixar claro aqui. Muitos, inclusive, dizem que há exagero nas reações, uma vez que o indivíduo é mesmo culpado
e que houve uma mudança, uma distorção no contexto, ou que isto é um aspecto menor no caso. Não é, porque outros indivíduos correm o risco de serem submetidos a sentenças ilegais que escapam do ordenamento jurídico, do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Se esta juíza, esta boa senhora, tem tamanha dificuldade de emitir sentenças inteligíveis que não deixem margem para este tipo de interpretação que nós formulamos a partir daquele texto porco, talvez seja o caso dela considerar a renúncia, dela simplesmente abandonar a sua carreira na magistratura. Por hoje é só. Antes de terminar, eu gostaria de indicar um texto que eu publiquei hoje mesmo no blog. O texto fala a respeito do evento Descende, foi alvo de crítica por parte de setores progressistas da Igreja Evangélica. É uma polêmica e eu deixei ali algumas colaborações ao debate. É só acessar o link aí na descrição e você lê o texto no blog. No mais, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, siga também nas redes sociais. Por enquanto é só. Até!